Depois do divórcio, não queria mais morar na mesma cidade que a minha ex-mulher. Então comprei uma fazenda e decidi começar uma vida lá. Era um bairro tranquilo, pouco barulho e pouca interferência dos vizinhos. Na verdade, mal nos conhecíamos. Já fazia uma semana desde que nos mudamos para lá e tudo parecia bem, exceto por uma noite específica. A Lily, que é minha filha, me acordou de um sono profundo, dizendo que ouvia vozes do lado de fora. Era durante o mês de dezembro, então todas as janelas estavam abertas para deixar o ar fresco entrar na casa. Levantei da cama e olhei ao redor, mas não consegui ver ou ouvir nada, então achei que ela provavelmente estava sonhando. Apesar de tentarmos muito, nem eu nem a Lily conseguimos dormir depois disso, e fiquei na cama completamente acordado. Pouco depois, comecei a ouvir os mesmos ruídos exatos que a Lily estava descrevendo antes. Vozes abafadas vindas de fora. Levantei imediatamente e fui investigar, mas não consegui ver nada. Para proteger minha filha, propriedade e gado, mantenho uma arma no meu quarto em caso de emergência. Então decidi sair e investigar. Não demorou muito até eu perceber uma figura encapuzada usando um manto preto, olhando para o meu galinheiro. Levantei a arma e gritei: "Não se mexa!" Agora, estando mais próximo, consegui perceber que era um homem de meia idade que definitivamente ficou surpreso com a minha presença. Ele levantou as mãos e deu alguns passos para trás. Pedi a ele para explicar o que estava fazendo na minha propriedade, e ele não conseguiu dar nenhuma resposta, murmurando algumas palavras ininteligíveis e dizendo: "Eu vou embora agora." Ordenei que ele se afastasse e o escoltei para fora da minha propriedade, mantendo minha arma apontada para ele. Uma vez que ele se foi, deixei claro que atiraria nele se voltasse, e ele assentiu enquanto se afastava pela rua. Todo o encontro foi realmente estranho, e quanto mais eu pensava nisso, mais preocupado ficava. Definitivamente parecia que ele ia roubar minhas galinhas, e para ter certeza, voltei e as contei para garantir que nenhuma delas tivesse sido levada. Depois de um tempo, consegui contar todas, então virei para voltar para dentro, até ouvir os sons de passos se movendo ao redor do meu milharal. Levantei meu rifle no ar e disparei algumas vezes, gritando: "Quem quer que esteja aí, saia agora, ou vou começar a atirar." De repente, o som de múltiplos passos se aproximou, e vi tudo aquilo enquanto mais 3 pessoas usando os mesmos mantos surgiram do milharal, levantando as mãos no ar e ficando lá me encarando. 2 deles eram mulheres, e o outro era um homem, talvez uns 20 anos mais velho que o primeiro homem que encontrei. Perguntei a eles o que diabos estavam fazendo, mas antes que pudesse obter uma resposta, ouvi ainda mais passos movendo-se ao redor do milharal. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e rapidamente fiquei preocupado com a segurança da minha filha. Virei e corri de volta para dentro, tranquei e fechei todas as portas e janelas e liguei para a polícia. Eles chegaram em 20 minutos e os policiais vasculharam toda a minha propriedade, mas todos tinham ido embora. No entanto, eles descobriram algo muito perturbador. Quase no centro exato do milharal, havia um círculo feito de tinta vermelha com uma caixa de fósforos e um recipiente vermelho de gasolina. Desde essa noite, instalei câmeras de segurança em toda a minha propriedade. Parecia ser algum tipo de configuração de ritual de culto, e toda essa situação ainda me assusta. Não tenho certeza se algum dia contarei a Lily, talvez quando ela for mais velha, mas por enquanto estou focado em mantê-la segura. Cresci com meus pais na cidade, mas era muito próximo dos meus avós que moravam no interior. Costumava visitá-los o tempo todo quando era criança, e tinha tantas lembranças lá com meus primos. Em todas as férias de verão, eu e meus primos fazíamos uma viagem até lá e ficávamos por algumas semanas na casa dos nossos avós no campo, na fazenda deles. Éramos mimados ao extremo, podíamos ficar acordados até tarde da noite, comer no quarto, acordar tarde e fazer praticamente tudo o que uma criança pequena quer fazer quando geralmente não é permitido. No entanto,
Nossa parte favorita era poder brincar de esconde-esconde nos enormes campos de milho deles, entre uma vasta selva. Havia tanta paz e tranquilidade lá, o que provavelmente era a razão pela qual meus avós gostavam de viver lá sozinhos. Era junho de 2011, o dia em que meus primos Morgan, Lucy e eu chegamos. Todos nós tínhamos cerca de 12 a 13 anos. Depois de jantar por volta das 16 horas, decidimos jogar esconde-esconde no campo. O clima estava perfeito e as espigas de milho eram grandes o suficiente para fazer bons esconderijos. Lucy amarrou uma venda nos meus olhos e pediu para eu contar até 10, enquanto ela dizia algo como: "Venha nos encontrar, vou gritar quente se você chegar perto." Depois de contar até 10, eu vagava pelo campo procurando meus primos. À medida que me movia, ouvi algo se movendo ao meu lado, então comecei a andar naquela direção. Continuei ouvindo os ruídos, então gritei: "Peguei você!" Mas ninguém respondeu. Assumi que provavelmente era a Lucy me zoando, porque ela era realmente a mais brincalhona entre nós e sempre fazia coisas assim. Eventualmente, parei de ouvir o que estava seguindo, então continuei vagando, esperando alguém gritar: "Quente!" De repente, ouvi passos a poucos metros de mim. Achando que devia ser a Lucy ou a Morgan, gritei: "Peguei você!" e comecei a tirar a venda. Estranhamente, não era nenhuma delas. Na verdade, não havia ninguém na minha frente. Eu estava completamente sozinho no meio do campo. O sol já tinha se posto e estava visivelmente mais escuro agora. Fui mais longe, gritando os nomes das minhas primas, mas nenhuma delas respondeu. Mas como poderiam? Eu estava tão fundo no campo de milho que me perdi. Para um garoto de 12 anos, minha altura não era tão grande e eu já não conseguia ver a casa dos meus avós. Corri incansavelmente, aterrorizado, sem saber para onde estava indo. Inesperadamente, ouvi algo se movendo por perto. Fiquei imóvel, tentando analisar quem era. Gradualmente, os passos ficaram mais claros e, de repente, senti mãos frias cobrindo meus olhos. Fiquei horrorizado, em completo pânico. Minha garganta se apertou quando sacudi as mãos para longe de mim e me virei. À minha frente havia um homem alto e magro, parado firmemente a poucos centímetros do meu rosto. Ele estava usando um casaco preto e se ajoelhou para me olhar. Meu estômago se contraiu. O homem parecia terrível, com várias cicatrizes pelo rosto, uma ferida azul profunda na bochecha e uma trilha de sujeira que escorria pelo rosto, como se estivesse borrada. "Quem é você?" Tremi ao falar. O homem não falou, mas lentamente esticou a boca para sorrir. Não era o tipo de sorriso que você faz quando está feliz, mas sim assustador. Foi quando percebi que ele era a pessoa que eu tinha encontrado antes. Minha voz saiu aguda de terror, mas mesmo assim gritei o mais alto que pude e corri para onde minhas pernas me levaram. Mas antes que eu pudesse escapar, ele agarrou minha mão e me puxou para o chão. Rasguei os joelhos e bati o cotovelo, e carrego as cicatrizes até hoje. Ao tentar me levantar, ele estendeu a mão com unhas compridas e sujas. Ele movia os braços de maneira estranha, então aproveitei minha única chance e o empurrei para o lado, tentando fugir novamente. Depois disso, corri o mais rápido que pude. Tive muita sorte naquela noite, porque consegui encontrar o caminho de volta para casa. Meu coração batia a 1000 por hora quando me aproximei da casa e vi meus avós e primos me procurando. Eu fiquei sem palavras e não conseguia parar de chorar, mas consegui contar para meus avós que havia um homem nos campos de milho. Em questão de tempo, me recompus e comecei a compartilhar tudo o que aconteceu. Meu avô não perdeu tempo, pegou uma espingarda e saiu para os campos. Olhando para trás agora, não tenho certeza por que eles não chamaram a polícia imediatamente, mas meus avós, especialmente meu avô, eram muito tradicionais. Enquanto estávamos sentados lá dentro, esperando meu avô voltar, o som alto de tiros ecoou no campo, seguido logo depois por meu avô entrando calmamente dizendo: "Peguei ele, chame a polícia." Eu e meus primos fomos todos enviados para a casa do meu tio, a cerca de meia hora de distância, e nenhum de nós dormiu nada naquela noite. Acontece que o homem era um criminoso sexual registrado que morava perto da casa dos meus avós.
Ele já havia cumprido pena por seus crimes, mas meu avô o reconheceu e sabia exatamente quem ele era. Quanto ao motivo pelo qual aquele homem sabia que estávamos hospedados lá, ainda não sei até hoje. Provavelmente ele nos viu fora mais cedo naquele dia, em algum momento, porque não consigo pensar em outra razão para ele estar bisbilhotando a propriedade dos meus avós. Infelizmente, meu avô faleceu em 2017, mas minha avó ainda é proprietária da fazenda até hoje. Mesmo assim, meu avô foi um herói e sinto muito a falta dele todos os dias. Já faz 10 anos que escrevo histórias de horror e as produzo. Sempre foi uma espécie de trabalho paralelo divertido, já que é algo que tenho muita paixão. Embora eu esteja longe de ser um grande produtor de cinema, tento ir além de apenas escrever e produzir. Primeiro de tudo, faço filmes baseados em incidentes reais e também passo alguns dias no local real para me familiarizar totalmente com a situação. Depois de sentir a atmosfera do local, passo para a escrita e produção, o que provavelmente explica por que produzi apenas cerca de 7 filmes ao longo de 10 anos. O que aconteceu me deixou confuso, assustado e honestamente incrédulo. Eu estava em meu escritório lendo um artigo sobre uma fazenda assombrada. Na época, eu morava em outra cidade que ficava longe da fazenda, onde cresci com minha mãe. Ao ler o artigo, parecia que o local seria um ótimo cenário para um filme, então decidi conferir. Rapidamente, coletei todos os detalhes relevantes sobre a história e, dentro de uma semana, cheguei ao local com Anthony. A propriedade estava disponível para aluguel, então a reservamos por algumas noites, já que também era muito barato. Os artigos sobre a fazenda explicavam que os 9 proprietários da casa haviam se mudado nos primeiros 6 meses após morarem lá, todos alegando que era assombrada por espíritos. Investigando mais a fundo, a família original que morava lá em 1939 morreu de mortes terríveis causadas por uma pessoa ou pessoas desconhecidas. Várias pessoas que estiveram lá para investigar desde então também relataram ver e ouvir coisas estranhas. Então, eu queria ver do que se tratava. Para ser honesto, embora eu seja um escritor e produtor de histórias de terror, também sou cético. Francamente, nunca acreditei em fantasmas e geralmente não fico com medo ou acredito no que os outros dizem, a menos que eu mesmo experimente. Eventualmente, chegamos à propriedade após voar para o aeroporto e alugar um carro, levando apenas o essencial. Depois de estacionar nosso carro na longa estrada de terra em frente à casa, saímos imediatamente em direção ao celeiro, que supostamente era o local assombrado. O celeiro era enorme, mas estava decadente, precisando desesperadamente de uma reforma. As ervas daninhas e arbustos não podados ao redor do celeiro definitivamente davam uma aparência sinistra. Depois de explorar o celeiro por um tempo, voltamos ao carro, pegamos nossas malas e entramos na casa. O interior da casa tinha sido renovado e, na verdade, parecia muito menos assustador do que o celeiro. Conforme o tempo passava, o sol se punha e Anthony e eu estávamos na sala de jantar jantando. Eventualmente, nos deitamos e dormimos algumas horas depois, apenas para sermos acordados por um som vindo de fora de nossos quartos no segundo andar. Levantamos e olhamos pela janela, não conseguindo ver nada. Assim que Anthony abriu a janela, conseguimos ouvir o som mais claramente. Alguém estava assobiando do lado de fora e parecia perto. Fechei a janela, peguei minha câmera de vídeo e comecei a gravar. Filmei quase como um vlog, mas decidi que, se encontrássemos algo, poderia ser adicionado a uma cena do filme. Desci as escadas com Anthony explicando para a câmera que fomos acordados por alguém assobiando na propriedade, com a intenção de andar até o celeiro para ver o que poderíamos encontrar. Chamei Anthony, abri a porta dos fundos da fazenda e saí. Percebi que o assobio havia parado. Eu estava na frente de Anthony, que estava bastante assustado, mas eu estava surpreendentemente mais animado do que assustado. Abri as portas do celeiro e iluminei o interior com minha lanterna, esperando capturar algo. No entanto, depois de esperar pelo menos 5 minutos, não vimos nem ouvimos nada. Então, começamos a voltar para a casa. De repente,
Eu e Anthony congelamos quando vimos a luz do nosso quarto acender e apagar. Até aquele ponto, eu não estava tão assustado, mas agora, ao ver que alguém ou algo estava em nosso quarto, fiquei apavorado. Anthony sugeriu entrar discretamente na casa e pegar as chaves, que estavam na cozinha, e como não tínhamos muitas opções, concordei. A casa mais próxima nem estava trancada, e ambos os nossos celulares estavam no quarto lá em cima. Silenciosamente, entramos pela porta lateral, a mesma pela qual saímos, andando na ponta dos pés pela sala. Anthony pegou as chaves e correu em direção à porta. Não hesitei e o segui imediatamente. Enquanto estávamos a caminho do carro, o rosto de Anthony ficou pálido. Tentei perguntar o que estava errado, mas ele apenas respondeu: "Continue andando. Vou te contar quando chegarmos ao carro." Assim que entramos, Anthony apontou para uma figura caminhando em direção ao celeiro vindo do campo, e eu estava totalmente incrédulo. Observamos enquanto a pessoa dava a volta por trás da fazenda e desaparecia. Anthony colocou o carro em marcha a ré e saímos dali, procurando desesperadamente por um estabelecimento aberto para usar um telefone e chamar ajuda. Eventualmente, encontramos uma lanchonete 24 horas e notificamos as autoridades sobre as 2 pessoas que aparentemente entraram em nossa casa. Eles eventualmente chegaram à propriedade e vasculharam o local inteiro, mas encontraram tudo vazio, sem vestígios de ninguém ou de algo lá. Eventualmente, voltamos e nos encontramos com as autoridades. Depois embalamos todas as nossas coisas da casa e fomos embora. Ficamos em um albergue até conseguirmos reservar um voo para casa e ambos voltamos completamente abalados. Não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Nem sei quem eram aquelas pessoas ou o que estavam fazendo lá, mas foi quase como se fôssemos atraídos para fora. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!